Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta contemporânea de André Cavalcanti. Dunker, nessa seara, há alguma possibilidade de ser psicanalista e coach? Já vi psicanalistas que também exercem a prática de coaching. Isso não soa meio esquisito? Então, vamos lá, André. Vamos ter em mente, né, que o fenômeno do coaching ele tem que ver com a deterioração das relações no trabalho, principalmente no trabalho corporativo, em que os laços assim políticos de aliança, as disputas de reconhecimento, as manobras para produzir valor agregado, né, produzidas pelo ambiente assim neoliberal de produção, elas levaram o ambiente corporativo a um estado de absoluta insalubridade. Quer dizer, você hoje conseguir suportar a cultura dentro das empresas não é só porque elas são competitivas, isso a gente já tinha lá nos anos 60, nos anos 70, mas é porque elas são competitivas dentro da própria empresa, elas inoculam códigos e mais códigos de como você deve ser, de como você deve pensar, de como você deve projetar a sua vida no futuro, como você tem que criar o seu currículo no passado. Ou seja, elas vão contaminando todas as áreas da experiência com registros assim de coercividade e também de complexidade. A coisa foi se tornando muito complexa. E as decisões que alguém tem que fazer no interior, por exemplo, da sua carreira, elas são decisões bastante imponderáveis e bastante, então, derivadas de uma atitude constante de reflexão sobre o seu caminho, sobre as transformações pelas quais aquela empresa está passando, né? Sobre os seus horizontes, sobre os seus limites. Então há toda uma autodiagnóstica que a nossa época ela foi tornando assim necessária para as pessoas conseguirem avançar nas suas carreiras. Então é nesse momento que a gente consegue entender a aparição da prática do coaching, né, e do mentoring. Né? Vamos lembrar, primeiro o mentoring, né, que é aquele cara mais experiente, que vai funcionar como uma espécie mestre-discípulo, orientando aquela pessoa, mas criando também um laço, né, uma aliança ali vertical de um com o outro, fazendo com que aquele profissional assim se desenvolva. Né? E o coaching poderia ter então uma função que eu reputo interessante, necessária, mas fundamentalmente assim educativa. Alguém que domina aquela prática, aquele ofício, aquele ramo, e que pode, portanto, ajudar aquele que está no seu caminho profissional a fazer boas escolhas, a pensar sobre suas escolhas, a investir em formação e em qualificação adequada, né? Só que aí a gente tem um outro aspecto do neoliberalismo, que é um aspecto mais problemático ainda, porque ele vai dizer o seguinte: olha, a sua carreira não é só a sua carreira. A sua carreira é a sua vida. Então, você deve olhar para a sua vida como a gente olha para uma empresa. Ou seja, se você está dando lucro ou prejuízo, se você tem um risco trabalhista, se você tem um risco relacional, se você, enfim, essa transformação dos indivíduos em um você SA é extremamente problemática. E é aí que, é nesse ponto que, né, quer dizer, quando a gente tem toda uma política de indução de sofrimento para aumento de produtividade, que o coaching se torna, então, uma ferramenta universal. Por quê? Porque ele é uma forma de tratar o sofrimento ali em loco. Não vai dar para todas as pessoas fazerem psicoterapia. Muitas delas ainda estão presas àquela moralidade de que um psicoterapeuta é admitir sua fraqueza, admitir sua vulnerabilidade, é mostrar que você veio de uma família que não te deu uma boa educação, é mostrar que você tem um problema, que você está louco. Enfim, esse tipo de concepção, vamos dizer assim, mais arcaica sobre o sofrimento psíquico, né, ele pode ser muito bem, então, superado com a ideia de que, olha, isso aqui não é uma psicoterapia, isso aqui é um incremento para sua carreira, né? Então, onde o coaching
vai fazer um trabalho, vamos dizer assim, basicamente, até tem muitas variedades, né? E aí então tem variedades que são muito estranhas, no mínimo que a gente pode dizer, né? Coaching ontológico, coaching quântico. Por quê? Porque a gente aí começa a popularizar o discurso do fala o que eu quero ouvir. Fala que fazendo uma coisa muito fácil, do tipo pensando A ou B, as moléculas de riqueza do seu corpo vão ser ativadas. Fala que vai ter um jeito de, no meio desta selva de complexidade, a gente ter uma atitude muito simples e completamente resolutiva. Eu diria, em geral, completamente equivocada, né? Mas ambiente de extrema insegurança, as pessoas sofrendo. A gente entende que elas vão procurar o que elas têm à mão. Sejam formas religiosas, sejam formas morais, sejam formas educativas, sejam formas terapêuticas. A gente tem que entender o processo do coaching. Por isso, muitos psicanalistas fazem o trabalho que um coach, mais ou menos, propõe, né? De reflexão sobre o seu horizonte de carreira, de reflexão sobre as suas decisões, principalmente, isso é uma prática interessante do coach, né? Ele fideliza a pessoa com as apostas que aquela pessoa propõe para si, né? Ele é uma espécie de treinador que diz, olha, você quer fazer isso? Então eu vou ser testemunha disso que você declarou para mim que você quer fazer. E eu vou ir ajudando você a fazer o que você se comprometeu. Então não é uma estrutura completamente distante ou avessa à psicanálise. Se você pensar o coach reduzido a essa estratégia, que é uma estratégia muito simples. Começou a andar sobre fogo e brasa, sai da parada porque isso é outra coisa. Começou a acreditar em duende, é outra coisa. Mas existe um coach que é, no fundo, uma reflexão sobre si, é um cuidado de si no contexto aí profissional. O que acaba acontecendo, né? Um bom coach inevitavelmente evolui para uma forma de psicoterapia. A não ser que os problemas sejam muito locais, sejam muito ligados assim à informação, à apresentação de coisas que são insabidas, mas o que acaba acontecendo é que a pessoa então se dá conta que precisa cuidar do seu desejo, que ela precisa cuidar de como ela está sendo olhada pelo outro, do que ela está fazendo, que tipo de sentido ela tem para a sua vida, né? Que são questões, né, que são muito frequentes, são muito atinentes às psicoterapias e entre elas a psicanálise. Então, o que eu estou dizendo? Do ponto de vista profissional, né, se é que o coach é uma profissão, eu reputo que não, né, é uma prática, né, mas do ponto de vista profissional, a relação é inexistente, né, psicanálise e coach enquanto vamos dizer assim, profissões, né? Mas se a gente for ali olhar o que cada uma delas faz, vai haver alguma sobreposição. Porque ambas estão lidando com o sofrimento, estão lidando ali com a situação de divisão subjetiva, escolhas, decisões, né? Mas acho que os métodos que a psicanálise mobiliza para isso são bastante diferentes, né, dos métodos sugestivos, educativos, que em geral a gente vê nessas inúmeras modalidades de coaching. Sugiro a vocês um programa muito divertido, feito pelo Gregório Duvier, no Greg News, que agradeço, Greg, citou aqui o Falando Nisso, citou as nossas intervenções sobre psicanálise e coach, né? É muito divertido para a gente ter uma ideia, né? Quer dizer, de como essa é uma prática que tem alguma razão de ser, mas que foi muito hipertrofiada. Agora, sou psicanalista de dia, coach à noite, começa a ficar meio complicado. Demandas de coach que chegam a psicanalistas acontecem, sim, né? Muitas pessoas recebem avaliações nas suas empresas e dizem, eu preciso falar com alguém, eu preciso pensar sobre o que está acontecendo aqui, e procuram psicanalistas. E diante disso a gente acolhe aquela pessoa, a gente diz, vamos falar sobre isso, em que termos que você acha, como que você pensa, o que você associa. E aí começa-se um trabalho que, se a demanda começou por aí, não significa que ela vai continuar ou se manter nessa linha.
né? Agora, formações distintas, práticas distintas, escopos distintos, né? Para começo de conversa, né? Psicanálise é uma coisa, coaching é outra. Quem quiser mais fragmentos empresário discursivo neoliberais, clique aqui no Aqueronta Movebo, o rio que vai levar você, eu vou te dizer para onde. Mas primeiro fazer um coaching aqui, que daí eu digo o destino de Aqueronta, para onde ele vai te levar. Uma moeda em cada olho. E fique em casa, porque senão Aqueronta vai te pegar. Aqueronta, o deus do inferno, o deus barqueiro da morte. Não queira encontrar ele antes da época devida. Cada qual no seu próprio tempo, na sua justa medida. Não apresse as coisas. Fique em casa. Siga as recomendações de distanciamento e isolamento social. Mais fragmentos quânticos, mais unicórnios dourados da salvação, mais pirâmides transformadoras metamórficas. Clique em outro canal, nesse aqui não.